Bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje é 31 de março, dia importante que marca a contra-revolução para salvar o Brasil. Primeiro, meu respeito, o senhor tem direito de pensar diferente de mim, não preciso lhe ofender e nem vice-versa. Numa matéria chamada Introdução ao Estudo de Direito, se aprende a ouvir a outra parte, uma expressão que ela é oriunda do latim, que eu não vou falar para não parecer soberbo. Então só vai ouvir, se quiser, claro, uma versão da direita, mas não precisa ficar com raiva da pessoa porque pensa. Eu não tenho raiva de quem pensa de mim. Mas em 1961, Jânio Quadros entrou com muita esperança, com uma votação expressiva, foi em janeiro, e permaneceu até 25 de agosto, com muito conflito interno, com muita dificuldade de lidar com o parlamento. Mas tem um momento, no dia 19 de agosto, que ele recebeu Che Guevara assassino. Matou homossexuais, matou vários, chamado de El Paredón. E ele fez uma homenagem 6 dias antes de renunciar. Naquela época, não havia chapa presidente e vice. O presidente mais votado era eleito e o vice-presidente que recebia mais votos era eleito. Foi eleito João Goulart, sabidamente de pensamento socialista. E, inicialmente, o parlamento mudou, diminuiu o poder dele, foi feito um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo, mas ele fez um plebiscito e o povo brasileiro não gosta de parlamentarismo e nem semi. E ele voltou. E aí voltou incentivando greve, uma série de fatores. Ele ia pessoalmente nas manifestações. Uma categoria entravam várias categorias. O Brasil estava na iminência de se tornar um país socialista, uma grande Cuba. Nós estávamos no momento da Guerra Fria e houve apoio americano para que isso não tornasse. O presidente americano era Kennedy. Agora, a esquerda diz que lutou pela democracia. Vamos ouvir dois personagens sinceros, Fernando Gabeira e Eduardo Jorge. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, não é? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa, não é? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente. Não é? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, na minha posição, Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Porque, sinceramente, o século XX, para mim, já acabou. Já acabou há algum tempo. E eu acho que isso também é um marco divisório. Primeiro, avaliar o seu próprio passado. Segundo, avaliar a relação que se tem com o que se lutava, com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo.
a minha posição é bastante nítida, né? No sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta, mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda. Hoje, eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos. Bom, nós podemos verificar que não havia, por parte da esquerda, nenhuma vontade democrática. Eles queriam tomar o poder para implantar uma ditadura no proletariado. Então, no momento, nós tivemos Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Outro fato gerador, foram várias, né? Outro fato gerador foi o presidente João Goulart cancelar uma punição que tinha sido dada no sargento. Quer dizer, quebrou com os fundamentos do militarismo, hierarquia e disciplina. E em 1964, o presidente da Câmara assumiu o poder. Depois é que Castelo Branco entrou em 15 de abril. Outra coisa que dizem, né, que os militares, a força, não. Claro, o general Mourão Filho saiu de Juiz de Fora, nós já falamos disso em outro vídeo, e acabou levando o restante. O general Mourão era general de brigada. Ele tinha já um passado de combate à intentona comunista e tal. O fato é que todos os jornais defenderam, porque viam que a democracia estava abalada. O movimento de 64 teve apoio da sociedade, da grande mídia e dos Estados Unidos. No final do vídeo nós vamos falar sobre o momento atual. E aí, a partir daí, nós tivemos algumas rinchas entre o pessoal da Sorbonne e o pessoal da chamada linha dura. Vamos ouvir agora o historiador Boris Fausto falando sobre esse momento brasileiro, não só sobre o início de 64, como sobre os governos militares. Existem razões de ordem econômica, razões de ordem política que estão entrelaçadas e explicam o movimento militar em 1964. As razões econômicas resultam da deterioração de um quadro que se revela numa inflação que quase chegou a 100% anuais, o descontrole das contas do governo, do setor externo da economia, enfim, uma situação para a qual se tentou encontrar saídas no fim do período democrático, mas que infelizmente essas saídas fracassaram. Do ponto de vista político, existia um propósito, a convicção de setores militares, mas também de setores civis, de que era preciso interromper o regime populista de João Goulart, que estava levando o país à República Sindicalista e da República Sindicalista ao comunismo. Existia um grupo mais intelectualizado, que era chamado o grupo da Sorbonne, com uma alusão à Universidade Francesa, que pretendia, na realidade, fazer uma espécie de purificação no país. Isto é, a ideia era eliminar a corrupção, eliminar os populistas, os comunistas, e feita essa limpeza, se esperava, num horizonte relativamente próximo, a reinstauração de um regime democrático baseado na ordem. Essa era a linha da turma chamada da Sorbonne. Oposta a ela, estava a chamada linha dura, que acreditava que estávamos diante de uma ameaça muito grande, o país vivia uma ameaça muito grande comunista, que a democracia era incompatível com os tempos que nós estávamos vivendo. Então eles
defendiam total dureza com as forças de oposição, total dureza não só com os inimigos, mas também com relação aos adversários do regime, os simples adversários do regime, e sustentavam que para mudar o Brasil era necessário prolongar por um longo período uma ditadura. Mas o que é Sorbonne, Coronel? Sorbonne é a Escola Superior de Guerra, que graças a Deus eu tive a honra de fazer. Sorbonne é uma universidade na França, mas no Brasil a ESG, né, que fica ali na Urca, na Praia Vermelha, é chamada de Sorbonne brasileira. Então houve essa divergência e eles acabaram permanecendo muito tempo. O início foi apoio total. Talvez devessem, no meu entendimento, não ter ficado muito tempo. Mas como é que foram os governos militares mais ligados para a chamada linha dura? Vamos ouvir um personagem, o atual presidente, discursando há alguns anos atrás, acho que foi em 2008. Vamos ao vídeo. Não ganhava os espaços internacionais que nós temos que ganhar. Por isso é com muito orgulho que de vez em quando as pessoas falam: o Lula defende, elogia o governo Gás, o Lula elogia não sei das quantas e tal. Pois eu agora, veja a contradição, Riquião. Um dos presidentes que permitiu que a gente vivesse o momento político mais crítico da história do país, o presidente Médici, foi o homem que assinou a Embrapa e foi o homem que assinou Itaipu. Numa demonstração, os outros gestos que as pessoas fizeram que permitiram que o Brasil encontrasse o seu rumo. Cada um de nós será julgado um dia. Cada um de nós será julgado por aquilo que fizemos, por aquilo que deixamos de fazer, pelos nossos erros. O Brasil deu um salto econômico enorme, tá? Antes de falar sobre o salto, eu gostaria de dizer que Carlos Lamarca, em 68, 69, eles fizeram um movimento do Dilma Rousseff, um movimento de assalto a banco. O próprio ex-marido da ex-presidente diz que ela participava, planejava os assaltos a banco. Para que assalto a banco, Coronel? Para financiar a guerrilha, para tomar o poder e fazer uma revolução. Então, nesse momento, precisavam de medidas firmes. Coronel, o senhor está defendendo sumiço, homicídio, tortura? Jamais. Jamais. E nem sei se aconteceu. Mas nós tivemos um tenente da PM de São Paulo que foi enterrado até o pescoço e morto a coronhada. Então, nós temos, o senhor e a senhora devem conhecer, acredito, a versão da esquerda. A versão da direita, o senhor está agora tendo alguns momentos, alguns insights, alguns argumentos que talvez não tenha não saiba profundamente. E o Brasil, voltando ao assunto, tem um milagre econômico. Nós temos jornais que mostram um crescimento de 10, 11% ao ano, de 69 a 71. E o que isso gerava? Mais emprego. O próprio Lula tem um momento que ele diz que o funcionário trabalhava no local, alguém ia lá e oferecia um salário maior para ele ir para outro local. E o presidente Médici ainda teve a grande sacada de investir no futebol nos anos 70, trouxe para a Escola de Educação Física do Exército, ali na Praia Vermelha, e fez o teste de aptidão militar, o TFM, também chamado, teste físico militar, e melhorou a condição física dos jogadores. Se o senhor olhar os jogos do Brasil em 70, a maioria dos gols são no segundo tempo. E aí, Brasil campeão, vitória, carnaval de 3 dias no meio do ano, com emprego. Onde o presidente Médici chegava, ele era aplaudido. Deveria ter se candidatado, no meu entendimento. Seria uma grande chance de sair de um governo, né, que foi permanecendo, que usou atos institucionais. Eu não concordo e nem defendo isso, mas saía muito bem, né, pelo voto do povo. Isso não aconteceu. Então, é isso que eu queria dizer. Agora, sobre o momento atual, Coronel. Hoje, nós estamos tendo um almoço no Clube Militar. O atual comandante do Exército, nós vamos botar uma matéria aí, está mandando desenvolver unidades de inteligência em todos os batalhões. Isso sabe o que significa, meu amigo? Preocupação. Sabe por quê?
mais de 90% não estão felizes com a falta de apoio ao ex-presidente no momento que ele precisou. Coronel, o senhor está dizendo de golpe? Não! O que os avanços do judiciário, tirando instância, prendendo por opinião, prendendo deputado, somente ocorreu porque não encontrou obstáculo na Ordem dos Advogados do Brasil, na Procuradoria-Geral da República, na presidência do Senado, na presidência da Câmara e nas Forças Armadas, que desde a proclamação da República sempre zelaram para não permitir que o Brasil se tornasse socialista. Não tenha dúvida, há um forte cheiro de arruda dentro das Forças Armadas. Tenha fé no Brasil. Não estou adiantando nada, só estou dizendo que eu confio na maioria dos seus integrantes. Vamos agora ter um momento da CPMI, onde nós acreditamos que o Brasil sairá das garras e não se tornará socialista. Feliz 31 de março. Parabéns aos brasileiros e às Forças Armadas que não permitiram que o Brasil se tornasse socialista. Forte abraço.